Aqui em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai ser abordado pelos discípulos e logo no início do texto, Jesus vai ser questionado. Na verdade, não é nem questionado. Os discípulos vão mostrar a construção do templo, né? O versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, quer dizer, o templo que Herodes expandiu, né? A expansão que Herodes fez, uma beleza. Eles queriam mostrar a beleza do templo e Jesus ele dá uma sentença, né? É uma sentença de juízo. Ele diz que vocês não observam tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, isso aconteceu 70 depois de Cristo, quando Tito invade e o templo é destruído. Logo em seguida, Jesus vai para o monte, né? Ele sai do templo, ele vai para o monte. E os discípulos, possivelmente, nesse caminho, eles ficam pensando, ficam refletindo sobre o que Jesus disse, né? Em outra parte, Jesus disse que se o templo fosse destruído, ele reconstruiria em 3 dias, né? Fazendo o prenúncio a ele, né? A ressurreição. E os discípulos possivelmente foram se questionando sobre como é que se estudaria essas coisas, quando seria, né? Destruição do templo seria uma quebra da religiosidade judaica, né? Do primeiro século, que tinha o templo ali como centro da religião. E o que nós vemos? Quando eles chegam ao monte, eles vão questionar a Jesus. Dizem quando serão essas coisas, quer dizer, quando será a destruição do templo, porque é uma sentença que veio antes. E que sinal haverá da tua vinda, quer dizer, e a sua vinda. Jesus tinha anunciado antes que iria partir, né? Ia deixar eles, né? Que não deixaria em João vai dizer que eles não ficariam órfãos, né? Mas que ele enviaria o Consolador. Mas os discípulos eles questionam quando aconteceria, quando o templo seria destruído e que sinal haveria da vinda e da consumação dos séculos. Jesus começa logo dizendo: vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que uma das coisas que vai prenunciar a vinda de Cristo é o abandono da fé. O abandono da fé. Porque ele diz: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se você for ver, se você parar para refletir sobre esse abandono da fé, porque muitas pessoas vão ser enganadas, né? Muitas pessoas vão ser conduzidas a se distanciar de Deus, achando que está se aproximando de Deus. E é interessante porque hoje, o que nós vemos hoje dentro da igreja, como falei anteriormente, né? Os falsos profetas. O Brasil é um celeiro de falsos profetas. Quantos falsos profetas não existem aqui no Brasil? Quantos fora do Brasil? A gente poderia aqui passar a noite toda citando um bocado, né? Benny Hinn, Kenneth Hagin, esses caras todos que importaram a teologia deles deturpada, que impregnou o neopentecostalismo e boa parte também do pentecostalismo, né? Boa parte do pentecostalismo, que nessa terceira fase do pentecostalismo, que chega até o neopentecostalismo, né? Nós vemos muitas aberrações, muitas igrejas hoje, com seus instrumentos, parecem mais terreiro de macumba do que propriamente uma igreja. Essa é a realidade. Se você botar aí no YouTube e procurar igrejas com aberrações de igreja, você vai ver de tudo. Mas teologicamente nós vemos que o que acontece?
foi impregnado dentro das igrejas a teologia da prosperidade. E aí, o que nós vemos é que é levado para as pessoas que elas devem ser ricas, é levado para as pessoas que elas não devem ser pobres, porque são filhos de Deus e Deus dá o melhor, e o melhor dessa terra é para você, e propagam a teologia da prosperidade. Agora é interessante porque por que eles não pegam o texto de Lázaro e o rico? Por que eles não pegam o texto de Lázaro e o rico? Lázaro era rico? Lázaro era próspero? Que prosperidade era aquela de estar prostrado ali prostrado ali perto daquele rico, ali da casa daquele rico, e os cachorros vindo lamber suas feridas? Não havia prosperidade nenhuma, mas o que nós vemos hoje é esse abandono da verdadeira fé. A verdadeira fé sendo trocada por deturpações da fé. Teologia da prosperidade, confissão positiva. Isso é uma aberração, a confissão positiva, porque quer transformar Deus em um garçom, quer transformar Deus praticamente no gênio da lâmpada. Mas não só isso também, nós vemos também o humanismo dentro da igreja, onde a centralidade é o homem, o ego do homem, o homem se sentir bem, o homem tem que ser o centro. A ponto, agora há pouco, eu ouvi, né? Agora há pouco, um certo pastor, as ovelhas dele chegarem para ele e dizer que ele está pregando muito doutrina, que tem que pregar mais sobre as coisas práticas da vida e menos doutrina. Doutrina acaba ficando cansativo e de certa forma até se vê que um pouquinho ele aderiu o que as ovelhas queriam. Então assim, você vê que os próprios irmãos, quais as igrejas que estão lotadas hoje? Quais as igrejas? As igrejas históricas, por exemplo, onde estudam a palavra de Deus de uma forma profunda, onde ensinam a palavra de Deus de uma forma profunda, onde tem uma vivência sadia, estão lotadas? Então não. Agora pergunto, as igrejas neopentecostais estão todas lotadas em sua maioria. Por quê? Porque pregam o egocentrismo, pregam a centralidade do homem, não a centralidade de Deus. Não o que Deus quer para a vida do homem, mas o que o homem quer que Deus traga para a vida dele é o que predomina nessas igrejas. Mas João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele vai dizer: não ameis o mundo e o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, né? Deixa eu ler o texto para ficar mais claro. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. No que no mundo há ou no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Olha isso, olha como essa parte do texto, essa parte do texto já fala, de certa forma, contra a teologia da prosperidade. Pois tudo que há no mundo, quer dizer, tudo que o sistema que o mundo impregna, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, né? Aquela coisa de querer sempre ter mais, de querer ter o que o outro tem, querer ter mais do que aquilo que o outro tem. Se ele tem um carro, querer ter um carro melhor. E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Porque Jesus, o que Jesus vai dizer quando ele traz ali em Mateus capítulo 6, quando ele trabalha a questão da ansiedade, né? Da ansiedade. Não andeis ansioso pelo que vocês hão de comer, ou pelo que vocês hão de beber, ou pelo que vocês hão de vestir, né? E Jesus vai dizer no finalzinho que eles não se preocupem com isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E hoje em dia você vê que o abandono da verdadeira fé, ele tem se propagado com os falsos profetas, mas não somente com falsos profetas, mas com a teologia da prosperidade que adentrou para dentro das igrejas de uma forma geral, não generalizada, mas de uma forma geral, porque entrou em muitas igrejas que anteriormente isso não existia, mas adentrou principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais
a teologia da prosperidade invadiu de uma forma surpreendente. É o que predomina, é a teologia da prosperidade, até mais mesmo do que Jesus. Mas, além disso, os sinais que prenunciam a volta de Jesus, além do abandono da fé, né? E o texto de Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre os falsos profetas, e ele vai continuar dizendo: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, você vê o que eu tinha falado anteriormente, logo na introdução, né, de guerras, rumores de guerra, epidemias. Jesus disse que isso aí era um prenúncio da sua volta, um prenúncio do que aconteceria antes da vinda de Jesus. Mas além do abandono da fé, nós vemos também a depravação moral. A depravação moral hoje, e adentrou até dentro das igrejas, porque hoje você não vê. Eu dizia ontem até na escola dominical, quando nós falávamos um pouquinho sobre as deturpâncias da lei, né? As formas que foram deturpadas a lei, e sempre se fica entre o legalismo e o antinomismo, né? E é interessante porque as pessoas, ou elas querem a liberalidade demais, ou elas querem ficar legalistas demais, né? Que é uma das minhas críticas a muitos sistemas de igreja aí que impõe tanta coisa, tanta regra, que acaba ficando semelhante aos fariseus. Às vezes fica mais pesado servir a Deus depois de que você se converte do que até antes, porque é colocado sobre você tanto jugo que a coisa não é o jugo de Jesus, né? Que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo de Jesus, mas o jugo, os dogmas. Dogma, meu irmão, dogma, a desculpa é sempre aquela de preservar a comunidade, de que todo canto tem regra, mas o dogma, meu irmão, o dogma faz muito mal a uma igreja. Por exemplo, o que tem a ver eu usar a barba? Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? Que eu tenho que usar o bigode, mas eu não posso usar o cavanhaque. Eu tenho que usar o bigode, mas eu não posso usar a barba cheia, só o bigode. Quer dizer, essa parte aqui pode e o resto não. Meu irmão, isso é dogma. Isso é dogma e isso faz mal, meu amigo. A vida espiritual das pessoas faz mal. Isso escraviza as pessoas. E como eu falava, né, entre o antinomismo e o legalismo, o que nós vemos hoje? É que as pessoas se apropriaram do evangelho. Vou dar um exemplo de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. E diz: não, Deus é amor. E aí o que a gente vê com esse Deus é amor, né? Essa coisa do amor, o amor de Deus tá acima de tudo. E coloca até mesmo o amor de Deus acima da justiça, porque Deus também é justiça. E o fato de Deus ser justiça é que ele é justo e retribuirá a cada um de acordo com o que fizer e de acordo com o modo como viver. Se o homem vive o pecado, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então a recompensa dessa vivência é a condenação. Mas se o homem vive para Deus, qual é a recompensa? A vida eterna. Então a depravação moral hoje adentrou para dentro das igrejas. Muitas igrejas aí, elas não têm uso e costume, isso é bom. Mas em compensação, você vê muitas vezes, nas igrejas históricas você vê mais isso. Você vê mais nas igrejas históricas, porque é mais tranquila. Você vê a forma das mulheres se vestir, uma forma totalmente sensualizando. É uma forma que acaba levando o irmão a pecar. Isso é uma realidade. E essa coisa do amor, né, que Deus, o que importa é o amor de Deus. O que nós vemos hoje na depravação moral? Nós vemos igrejas inclusentes, né, igreja que aceita todo mundo da maneira que a pessoa for. Então nós vemos igreja
para todos os tipos e classes, né? Desde sufista, mas também nós vemos a igreja para o homossexualismo. E aí é uma deturpação moral. É uma deturpação moral. Porque Deus criou o quê? Criou Deus o homem e a mulher. E os dois se tornaram o quê? Uma só carne. E se você for olhar o texto lá de Gênesis vai dizer: deixará o homem seu pai e sua mãe anunciar e se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Quer dizer, um casamento monogâmico. Não é um casamento. É um casamento hétero. Não é um casamento homo, mas heterossexual. Então, mas eles distorcem o texto para que eles sejam agregados à igreja, para que eles tenham acesso à igreja, e aí continuam se vivendo da mesma forma, e isso é uma depravação moral. Romanos capítulo 1 vai falar exatamente sobre isso, sobre a consequência disso aí, e a própria lei proibia homem com homem ou mulher com mulher, a própria lei. Mas o que nós vemos é a depravação moral. A depravação moral na internet. Você vê a pornografia. Muitas vezes você está acessando uma coisa que não tem nada a ver, mas quando tu clica lá, o que aparece? A pornografia. Então, a depravação moral, o tráfico hoje afundando a vida dos jovens, né? Essa coisa de grupos, de facções, matando jovens, tirando a vida dos jovens, né? Quantos jovens hoje não tá perdendo a vida? Jovem de 18 anos, jovem de 16 anos, jovem de 15 anos entrando na bandidagem e perdendo a vida. O tráfico tem feito mal à sociedade, e isso é o homem a cada dia mais se depravando. Isso é a cada dia mais o homem se afastando de Deus, e ao mesmo tempo um prenúncio da volta de Jesus. Mas não só isso também, como a corrupção mundial. Muitas pessoas até dizem assim: não, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. É o país mais corrupto do mundo. Mas se você for ver a corrupção, ela é mundial. Em todo canto você vê os políticos corruptos, né? A corrupção na política tem invadido todos os países de uma forma não generalizada. Existem países que não tem tanta corrupção, mas não deixa de ter, né? Mas dentro dessa depravação moral também, o que nós vemos é que a mídia e os meios de comunicação têm transformado o adultério em algo normal. Tem transformado... certa vez estava até passando no programa da Fátima Bernardes, relacionamentos abertos, relacionamento entre dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Quer dizer, a mídia está impondo que adultério é normal, que divórcio é normal, e tudo isso vai em contra as escrituras, que condena tudo isso. As escrituras vai totalmente contra o que essas pessoas têm propagado, mas isso não é nada mais, nada menos do que o anúncio da vinda de Jesus. Isso aí é um prenúncio da volta de Jesus. Isso aí são sinais. São sinais de que Jesus irá voltar. Mas não só isso também, como também muitos anticristos, muitos anticristãos têm se levantado, né, para combater a igreja, para perseguir a igreja no Brasil, fora do Brasil. Quantos anticristos, né, na época de João, ele já vai dizer: filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como viste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Aí eu pergunto, quando alguém está pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que leva as pessoas a um Deus, por exemplo, vamos dar um exemplo, os pregadores da teologia da prosperidade, né, até mesmo dentro da igreja, e isso serve de uma forma bem crítica, mas construtiva,
para muitos pregadores pentecostais que vivem pregando a teologia da prosperidade, que vivem pregando a confissão positiva. Tenha cuidado, meu irmão, porque o Deus que você está pregando é Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Certa vez me perguntaram, conversando, eu disse, olha, botaram um comentáriozinho, né, no Facebook. Isso, foi no Facebook. Botaram um comentário lá no Facebook criticando, né, criticando o Edir Macedo, criticando a Igreja Universal, e eu coloquei lá, por que é que as pessoas só criticam ele, mas e as pessoas que vão, não, estão sendo enganadas? Não, meu irmão, não. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão indo para lá, estão indo buscar um Deus, ao Deus da prosperidade, estão indo buscar Mamon. Eles não estão indo lá por causa de Cristo, porque tem que renunciar, viver uma vida de renúncia, tem que carregar a cruz e sair e conduzir ela até a volta de Jesus. Não, eles não estão carregando a cruz de Cristo. Eles não querem carregar a cruz, não querem sofrimento. É tanto que a teologia da prosperidade também prega a saúde plena. E muitas vezes quando a pessoa não é curada e morre, diz assim, não, porque não teve fé, ainda bota a culpa na pessoa. Então, o que se vê é que uma pessoa dessa, que prega outro Jesus, o que ela é senão um anticristo? O que ela é senão um anticristo? Então, que você possa meditar que a vinda de Jesus, existem sinais que prenunciam a volta de Jesus. E esses sinais nós temos visto na Escritura. A Bíblia, ela mostra esses sinais. Mateus capítulo 24, ele vai trazer, Mateus capítulo 24 vai trazer um panorama. Mateus capítulo 24, 25 traz um panorama de sinais para a volta de Jesus. Então que você medite e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.